Hoje nós vamos estudar gramática, formação de palavras por derivação. Ela é um pouco diferente do que a gente viu na última aula, né? Formação de palavras por composição, em que a gente precisava pegar duas palavras para formar uma nova. Com a derivação, não. Nós vamos utilizar uma palavra e a partir dessa palavra, acrescentando terminações, nós vamos formar novas palavras da mesma família. Antes de eu explicar os exemplos que eu tenho aqui, eu vou falar para vocês que a derivação, ela tem dois tipos, a prefixal e a sufixal, mas que nós vamos ver nesse primeiro momento apenas a sufixal. Então, a derivação prefixal é quando eu tenho a palavra e eu faço um acréscimo no início da palavra. Então, exemplo, feliz, eu acrescentei o in no começo, derivação prefixal, infeliz. E a derivação sufixal é quando eu acrescento no final da palavra. Então, a palavra feliz, eu acrescentei, fiz um acréscimo nela ali no final, felicidade, tá? Então, a formação de palavras pelo acréscimo de terminações é chamada de derivação. Então, eu tenho 3 exemplos aí de terminações e eu vou ler cada um deles para explicar melhor. Então, primeiro, as terminações são es, esa, ia, idade ou sodade e o isse. Então, com essas terminações, nós formamos substantivos a partir de adjetivos. Então, eu tenho um exemplo aqui, altivo, derivação altivez. Outro adjetivo, belo, derivação de belo, beleza. Alegre, alegria. Chato, chatice, tá? Tudo que era adjetivo com término, né, na hora da derivação, virou um substantivo. Aí o segundo exemplo é o ada. Com essa terminação ada, nós formamos um substantivo a partir de outro substantivo. Então, eu tenho aqui o exemplo boi, boiada. Laranja, laranjada. Papel, papelada, tá? E o último exemplo é esse NTE, dor ou saor, douro e óleo. Com essas terminações, nós formamos substantivos a partir de verbos. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Estudar, estudante. Beber, bebedouro. Jogar, jogador. Lavar, lavatório. Já na página 30, a gente tem o primeiro exercício aqui, que é fazer a leitura desse poema visual, criado pelo Ronald Azeredo, foi publicado em 2002. O que é um poema visual? É a junção de palavras, né, com imagem, palavras que formam uma imagem. Então, a partir desse poema, vocês vão responder que palavra o autor utilizou para criar esse poema. B, qual é a classe gramatical dessa palavra, né? É um substantivo, é um verbo, é um adjetivo, é um numeral? C, essa palavra foi formada a partir de outra. Complete o esquema que mostra a formação da palavra do poema. Então, a terminação da palavra é o dade. Qual é a palavra primitiva, que no caso aqui é um adjetivo, que junto com dade formou um substantivo? Tá bem fácil, é só observar bem o poema. Na página seguinte, página 31, a gente tem o exercício número 2, que está bem simples também. Ó. Forme substantivos com os adjetivos usando as terminações indicadas. Então, o primeiro exemplo aqui, eu tenho a palavra nu e a palavra pálido, e eu tenho que criar a derivação com a terminação es. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó, nu mais es, nudez. E aí vocês vão olhando a terminação para formar as derivações. Eu coloquei lá na frente um outro exemplo, ali no chato, chato mais isse, chatice. No exercício número 3 é a mesma coisa, vocês vão formar substantivos a partir de outros substantivos utilizando a terminação ada. Então, moça mais ada, macaco mais ada, agulha mais ada. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Moça mais ada, moçada. Tá bem simples. A número 4 também é sobre derivação, então vocês vão formar substantivos com esses verbos que estão aqui, utilizando essas terminações que estão em negrito. Então, tem o verbo acelerar. Qual dessas terminações que vai combinar com a derivação que eu vou dar para esse verbo? Essa primeira? Essa aqui, dor, douro, óleo? Eu tenho que ver qual que combina. Então, já coloquei 2 exemplos aqui para vocês verem. Então, acompanhar, com a terminação que está sugerida ali em cima, acompanhante. Consultar, consultório. Depois de terminar os exercícios de gramática, nós vamos para a ortografia para aprender o uso dos porquês. Então, nós temos 4 tipos de porquê e cada um deles tem uma função diferente na língua portuguesa. O primeiro é o porquê separado e sem acento. Ele é usado no início de frases interrogativas. Então, quando eu vou fazer uma pergunta em que o porquê está no início, eu vou usar ele separado e sem acento. Por que você não foi à aula hoje? Então, é esse porquê que eu utilizo. O porquê junto, sem acento,
ele é para dar uma resposta, tá? Ele introduz uma explicação de alguma coisa. Então, por que você não foi à aula hoje? Aí eu vou responder com porquê. Porque eu estava ocupada, porque eu me atrasei. Então, esse porquê, quando eu vou dar a resposta, ele é junto sem acento. Depois eu tenho o porquê separado com acento. Ele é utilizado no final de uma frase interrogativa. Então, eu posso perguntar assim: você não foi à aula por quê? Então, esse porquê no final da frase interrogativa, quando eu faço a pergunta, ele é separado e com acento. E o porquê junto com acento, ele é sinônimo de motivo, de razão. E ele também é um substantivo que ele vem sempre depois do artigo definido o ou do artigo indefinido um. E aqui no finalzinho, ó, eu coloquei o que tem aqui para a gente estudar junto da ortografia, que é o não confunda C com S ou com C cedilha. Aí tem o exemplo citar, sítio e bagunça. Então, aqui eu vou dar os exemplos dos porquês com mais ênfase, né? Então, o porquê separado sem acento, eu uso no início de perguntas diretas e também em perguntas indiretas. Eu vou mostrar a diferença para vocês. Uma pergunta direta. Por que a água é insípida? Uma pergunta direta. E aí, uma pergunta indireta é quando eu não utilizo o ponto de interrogação, mas que eu tenho uma dúvida, que eu estou perguntando, mas eu não uso o ponto de interrogação, que é esse exemplo aqui, ó. Quero saber por que a água é insípida, tá? Prestar bastante atenção. O segundo exemplo é o porquê separar, o porquê junto, né, sem acento, e ele também pode ser substituído pela palavra pois. Então, ele vem como resposta, explicação. Então, vou estudar porque preciso passar na prova. Se eu tirar esse porquê e colocar a palavra pois, ele vai encaixar perfeitamente. Eu vou estudar, pois preciso passar na prova. E o outro exemplo é me atrasei porque perdi meu carro. Então, em ambos, eles estão respondendo a uma pergunta, estão dando uma explicação. Porque separado e com acento, ele é usado sozinho nas frases ou no final de frases interrogativas. Aí, o primeiro exemplo, o gato mia. Por quê? Então, ele está sozinho ali, então separado com acento. Você não fez a lição por quê? Está no final de uma frase interrogativa, então separado e com acento. Porque junto e com acento também pode ser substituído pela palavra motivo. Esse porque ele também é um substantivo e ele vai ser sempre usado depois do artigo definido o e do artigo indefinido um. Então, esse porque sempre vai estar depois do o e depois do um. Ao exemplo, não entendo o porquê disso. E a outra frase, e em tudo que eu faço sempre existe um porquê. Bem fácil também. Primeira atividade da página 32 é esse quadrinho aqui, onde tem vários animais com esses balõezinhos de diálogo e cada um deles está falando uma frase. Em cada uma dessas frases vai encaixar um porquê. Então, vocês têm que lembrar em que momento eu tenho que utilizar o porquê separado, o porquê junto, para poder acrescentar. Então, o sapinho está falando assim, por que você está triste? Então, que porquê que eu uso no início de frases interrogativas? Aqui eu já deixei como exemplo. É o o porquê separado e sem acento. Aí o coelhinho diz, por que meu filhote desapareceu? Qual dos porquês que eu utilizo para responder? Aí a tartaruga pergunta, você está triste por quê? Que porquê que eu utilizo no final de frase interrogativa? Tem que lembrar. Aí coloca o número, tá? Qual será o porquê dessa reunião? Ó o artigo definido aqui, o. Então, qual o porquê que é substantivo e que é sempre usado depois de artigo definido ou indefinido? Tá bem fácil esse exercício. Ainda na página 32, tem um pequeno texto para ser lido da revista Recreio, e aí vocês vão procurar dentro desse texto quais os porquês que tem aqui e vai circular. Exercício 2. Vai completar com um dos 4 porquês, vai ler a frase com bastante atenção e completar com o porquê que está de acordo com a frase. Então, o primeiro exemplo aqui, você briga muito com seu irmão, por quê? Aí eu já coloquei um aqui para vocês terem como exemplo. Como está no final de frase, interrogativa, porquê separado e com acento. Exercício 3, vocês vão seguir o modelo que está aqui, vocês vão reescrever as frases utilizando o porquê separado com acento ou porquê separado sem acento. Então, ó, não posso usar esses tênis na escola, por quê? Então, como eu vou mudar para o outro porquê, ele tem que estar no início da frase. Por que não posso usar esses tênis na escola? Então, o primeiro exercício é, Thiago não foi bem na prova, por quê? Então, eu coloquei o exemplinho aqui de como tem que ficar. Por que Thiago não foi bem na prova?
tá? Então, vocês vão substituir o porquê que tiver na frase e vão reescrevê-la. E aí, no finalzinho da página, eu tenho aqui ortografia, não confunda C com S ou C cedilha. Meu pai ganhou um cinto. Se escreve com C, com S, com C cedilha. Gente, C cedilha nunca tá no início de frase, tá? Nunca tá no início de palavra, aliás. Na página seguinte, nós temos o Hora de Escrever, o poema visual, né? Que é esse aqui do Arnaldo Antunes. Então, o que é um poema visual? Como eu já expliquei lá no início, é a combinação entre palavra e imagem. Tá? Então, vocês vão prestar atenção bastante na grafia das letras, das palavras que tem nesse poema do Arnaldo Antunes. Perguntar o que chama mais atenção nesse tipo de poema, e depois de vocês observarem as características e esse impacto, né, que esse poema provocou em vocês, vocês vão criar o próprio poema visual de vocês, tá? Então, usem a imaginação e a criatividade. Depois disso, nós vamos direto para a página 37, tem o painel 1 e o painel 2, e lá vocês vão preencher com os porquês que cabem em cada frase. Leiam com atenção e preencham de acordo. Na sequência, nós vamos para o Agora Eu Sei, que é uma revisão de conteúdos lá na página 40. Então, todos os exercícios que tem na página 40 e na 41 são exercícios de todo o conteúdo que nós vimos até agora. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é fazer a leitura desse poema da Márcia Braga. E então, vamos responder as questões logo abaixo do poema. Então, a primeira, complete as lacunas com substantivos do texto. Então, primeiro, vocês vão achar 3 substantivos femininos que tenha no poema Beija-Flor e vão colocar aqui nessas lacunas. E 2 substantivos masculinos, tá? Depois, B, copie do texto 2 substantivos compostos formados por verbo mais substantivo. Tá bem fácil também. E a C, escreva substantivos compostos de acordo com o que se pede. Então, um substantivo mais um substantivo, um verbo mais um substantivo, tudo que a gente viu na aula de palavras sobre formação de palavras por composição. Ainda no exercício 1, nós temos a letrinha D, que é para circular no texto 2 pronomes pessoais e copiar na tabela os pronomes que você circulou e classificar eles. Então, o pronome, o conceito dele, a função, né, é de substituir o substantivo ou se referir direto ou indiretamente a ele. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O menino correu pela praça. O menino é o substantivo, né? Como que eu substituo o substantivo com pronome pessoal? Ele correu na praça. Então, ele é um pronome pessoal. Aí eu trouxe aqui, ó, para a gente relembrar os pronomes pessoais. Então, eu, tu, ele, ela é do singular. Nós, vós, eles e elas é do plural. Então, vamos supor que dentro do poema tenha o pronome pessoal ele. Então, eu escreveria ele na minha primeira coluna. E ele está na primeira, na segunda, na terceira pessoa. Aí eu olho aqui do lado, terceira pessoa. Então, eu faço um xizinho, aqui ó, ele, eu faço um xizinho lá na terceira pessoa. É singular ou é plural? É singular. É masculino ou feminino? É masculino. É só isso, tá? E letra E, escolha um dos pronomes da tabela acima e escreva uma frase com ele. Então, se tiver o pronome ele ou o pronome ela, vocês vão escolher um dos dois e fazer uma frase aqui bem criativa. Na letrinha 2, assinale a alternativa que não apresenta os elementos característicos da crônica. O que uma crônica não tem? Ela não tem humor, ela não tem suspense, ela não tem fato cotidiano, ela não tem linguagem informal descontraída. Crônica foi o primeiro textinho que a gente viu lá sobre atitude suspeita. Então, lembra o que uma crônica não tem e assinala. O terceiro exercício, ele apresenta o trecho de uma reportagem da Folha de São Paulo de 2005. Aí vocês vão ler com bastante atenção e vão fazer uma interpretação. Vocês vão assinalar qual dessas opções aqui que fala sobre o assunto da reportagem. Hoje o nosso vídeo ficou um pouco extenso, porque a gente estudou gramática e ortografia para encerrar o capítulo, mas assistam com bastante atenção, estudem, tá? Se cuidem e até a próxima aula.